mundo está mudando e por isso a forma de pensar negócios também precisa mudar, também evoluir. Porque as nossas necessidades também estão mudando. Serginho, eu também gosto de pirâmide. Eu sou formado em propaganda e marketing, né? E como publicitário, logo no primeiro ano, a gente aprende a famosa pirâmide de Maslow. Isso é uma teoria lá dos anos 70, como o Serginho muito bem explicou na primeira parte da manhã, mas ela é perfeitamente adaptável no mundo de hoje, que está mais digital, que está mais conectado, como o Luiz falou. Alguém aqui viaja com bastante frequência? Bom, Flávio eu sei que viaja muito, Luiz, Manzano. Existe algo mais básico para quem está fora da base, seja num aeroporto, seja num restaurante, seja num hotel, do que um ponto para conectar o teu celular e uma rede Wi-Fi? Isso faz tão parte da nossa vida hoje, nos dias de hoje, que é normal quando você vai para um restaurante, a primeira coisa, né, entre o bom dia garçom e está aqui o seu cardápio qual é a senha Wi-Fi? E aí, falando de segurança, o segundo estágio, nos dias de hoje, onde a economia está nessa turbulência, não existe nada mais seguro ou que nos deixa mais tranquilo do que ter o CV atualizado e bons contatos no LinkedIn. O mundo está operando em rede. E aí, necessidades supridas, fisiológicas, segurança. Terceiro nível, relacionamento. E aí algumas redes como o Tinder, o Twitter, o próprio Facebook, eu perguntava para o Flávio quantas pessoas tem hoje conectada na página do Parar do Facebook. São 1.600 pessoas, com o objetivo de chegar até 5.000 no final do ano. O que é muito legal do mundo em rede é que esse tipo de aplicativo de rede, ele congrega pessoas que estão com interesse em comum, num tema específico, né? No caso do Parar, os temas relacionados à segurança, à boa gestão de frotas. Então é muito bacana essa operação do mundo em rede. E aí a gente passa para o quarto nível, que é o autoestima. E é legal a gente ver que nas redes sociais, aí você pega o Instagram, você pega o YouTube, com histórias muito interessantes de gente que foi do anonimato para o estrelato e que hoje tem milhares de fãs e seguidores, né? Gente que se lançou na música, no teatro e em tantas outras, e mexe com a autoestima. Eu confesso que quando eu venho fazer uma palestra, essa é a terceira, e toda vez que eu faço uma palestra no Parar, e depois pelo Instituto Parar, ou pela página da Ticket, a gente divulga a palestra, e as pessoas curtem, as pessoas comentam e dão um like, né? Isso mexe com a autoestima. E aí, o último nível, né? Como o Sérgio comentou, a realização pessoal. E aí aqui eu pus o Snapchat, o WhatsApp, e a gente vê que são grupos mais restritos, né? Aí você ou escolheu ou foi escolhido a dedo para estar nesse grupo, e é um grupo, seja de conselho de empresas, seja um grupo de temas específicos, você está lá porque para este grupo você é o cara. É quem entende desse assunto. Então a tua opinião nesse grupo, ela é super relevante. A gente falava do grupo, por exemplo, dos gestores de frota. Então é fato, a gente vive num mundo mais digital e aí a gente supre muitas necessidades hoje em rede. Alguns exemplos. A gente ensina hoje em rede, né? Tem uma iniciativa muito interessante da PUC do Rio de Janeiro, chama Instituto Gênesis. Na verdade, ela é uma extensão da universidade e é a forma que a universidade encontrou de transferir da universidade para a sociedade conhecimento através da formação de empreendedores. É um projeto muito bacana. A gente ensina em rede, a gente aprende em rede. O PGF acho que é um super de um exemplo, né? A gente fala de um mercado que é tão carente de formação, o gestor de frotas, que muitas vezes virou o gestor de frotas. A gente viu muita história bacana na parte da manhã de pessoas que estavam em áreas diversas da empresa, né? Na área financeira, em operações, e que chegaram ao nível de gestão de frotas porque elas têm hoje formação e informação, capacitação, e é uma capacitação em rede. O Parar é um super de um motor para isso. A gente vive em rede.
Na semana passada, lá em São Paulo, a gente fez uma animação do Café Online. Eu faço a animação junto com o Flávio, a convite do Instituto Parar. E a gente teve a sorte de ter lá o CEO, né, o fundador da Vitacom, que é um projeto muito interessante. A gente falou aqui, o Jorge estava falando do mundo da construção. A Vitacom, ela vem com ela entendeu que o mundo está em rede e ela vem com uma proposta muito diferenciada, né, que é integrar primeiro mais o espaço público com o espaço privado e com uma proposta de fazer com que as pessoas convivam mais, né? São apartamentos com um espaço menor e que você tem muito o conceito de compartilhado. Então são salas compartilhadas, espaço de coworking, ferramentas compartilhadas, carro, bicicleta e daí por diante. A gente está vivendo mais em rede. E a gente inova mais em rede, né? A gente vê uma série de iniciativas muito interessantes, né? Como o Itaú, que patrocina lá o Cubo do Itaú, onde você tem uma série de startups muito legais que estão lá dentro do Itaú, colaborando entre elas, aceleradoras, como é o caso do Oxigênio, da Porto Seguro, e uma série de plataformas de inovação em rede. O mundo está mais conectado, ele está mais em rede. E tudo isso, na verdade, gera uma massa de dados violenta, né? Essa colaboração em rede, só para ter uma ideia, o Gartner Group fez alguns levantamentos. No terceiro trimestre do ano passado, o volume de dados, né, o tráfego de dados móveis, ele é 65% maior, foi 65% maior que no mesmo período do ano anterior. Eu estou falando de 52 milhões de terabytes. É muita informação. E esse crescimento, né, essa evolução, ela está se dando em vários setores, em várias vertentes. Eu costumo dizer que está acontecendo no online, mas está acontecendo no offline também. O Jorge falava da construção civil. Só para dar uma ideia, a título de curiosidade, nos últimos 3 anos, a China usou mais cimento do que os Estados Unidos em todo o século XX. E aí, tá bom, como que a gente faz, né, com essa quantidade brutal de informação e cada vez o tempo mais escasso? Aí é fundamental a gente pôr a inteligência, né, para funcionar a nosso favor. Então, como é que a gente trabalha com inteligência toda essa massa de dados que está à nossa disposição? O importante, então, é transformar os dados em informação em inteligência, e aí sim, inteligência como ferramenta de tomada de decisão. É isso que vai fazer com que as empresas ganhem o jogo. E tudo isso que eu estou dizendo, ele se aplica diretamente no mundo de gestão de frotas. Eu costumo dizer que o bom gestor de frotas não é o cara que mata um leão por dia. Isso é baba, é fácil. O bom gestor de frotas é o cara que até pouco tempo pegou um elefante e ensinou ele a dançar. Mas a pressão de custo está tão grande na economia em que a gente vive que fazer o elefante dançar já não serve mais. Agora você tem que pegar o elefante e fazer ele voar. Como que a gente faz isso? Definindo KPIs inteligentes. E aqui vão 6 premissas que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a gente precisa ter em mente na elaboração dos KPIs. Acho que a primeira dela, talvez a mais importante, é ter a consciência de que o KPI, ele não é só uma métrica, ele pode ser a chave do teu negócio. Se você definir bem um KPI, ele pode fazer toda a diferença na gestão da tua frota. A gente tem um exemplo, a gente está testando uma solução que a gente lançou em Curitiba, que chama Ticket Analytics, que vai muito em linha do que a gente tem discutido aqui e ouvido de vocês, gestores de frotas. Eu acho que a gente demorou para ir nessa direção, e quando eu digo a gente, eu não digo só a nossa empresa, eu acho que o mercado como um todo, os fornecedores como um todo, que é a história de estar mais integrado. Então, na concepção, na prova de conceito do Ticket Analytics, a gente sentou junto com uma empresa, pegou um veículo dessa frota, um veículo flex, e a gente fez uma análise para chegar no custo do quilômetro por litro. A gente fez uma análise durante um mês, 15 dias na mesma área, rodando só com gasolina, 15 dias rodando com etanol. E aí, segundo passo, vem a apuração, né? Ela é a medida que vai qualificar e quantificar
o resultado que você quer atingir. Nesse exemplo específico, então, rodando 15 dias com gasolina, 15 dias com etanol, a gente vê que a eficiência do veículo ela foi, né, a performance dele de 12,29 km por litro com gasolina e 9,81 km por litro com etanol. Bacana, você olha, então, 25% de eficiência se comparar um com o outro, talvez a primeira decisão no primeiro de nível de análise seria nenhuma discussão, vamos partir para a gasolina, ela rende mais, eu vou prestar melhor meu serviço, daí por diante. Não. A gente continuou analisando, cruzou dados, comparou e foi buscar o preço do combustível naquela região em que esse veículo rodou. E aí a gente chega a 0,23, então se divide, né, os valores pelo custo do combustível, 0,23 para gasolina e animadores 19 centavos no etanol. Opa, aí muda um pouco a figura. Quarta dica, é importante ter uma referência. Aí eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar. O Flávio falou das comunidades que tem de gestores de frotas. Usem isso a seu favor, usem e abusem desses contatos para ver se com os fornecedores atuais, a tua média, os teus valores estão dentro ou fora do teu segmento de atuação, por exemplo, né? A conclusão, então, desse pequeno estudo que a gente fez foi, puxa, tá bom, rendeu melhor na gasolina, mas o custo da gasolina naquela região era de 47% acima do etanol. E aí o que é importante se fazer, o quinto passo? Comunica o KPI, comunica esta forma de atuação. No caso específico aqui, o gestor de frotas falou para a equipe em campo, olha, na região XYZ, abasteçam com etanol, né? A gente está acompanhando aqui, dedo no pulso, e o etanol está mais interessante nessa relação. E tudo isso tem que estar atrelado, acho que é o sexto e último, a um objetivo, quer dizer, o KPI ele só vai ter relevância se ele puder contribuir para o teu negócio. Nesse exemplo específico foi legal porque a gente conseguiu ter o rico com saúde, porque um dos objetivos da empresa era baixar o custo, e aí você tem uma relação direta, você sabe exatamente o que fazer, qual combustível colocar em que momento. E o segundo é que a ideia da empresa era ter um outro KPI para medir e baixar as emissões de CO2. Né? E aí você conseguiu o rico com saúde, quer dizer, põe etanol, não é fóssil, é melhor para o planeta e ainda traz uma redução. Então, nesse exemplo específico que eu dei, e aí usem e abusem dos seus fornecedores, acho que não só do fornecedor de gestão de abastecimento, mas para que primeiro, né, ele possa te levar dados relevantes e em segundo, como foi mencionado pelo Juarez, que esses dados possam se conversar. Então, no caso específico aqui, a gente tem uma combinação, como eu comentei, do Ticket Analytics. O pessoal da Ticket está aqui, vai estar na feirinha lá, por favor passem para trocar uma ideia com a gente, para a gente ver se está indo na direção correta quando a gente fala de juntar dados, né, de abastecimento, manutenção, telemetria e entre outros. E nesse caso específico, a utilização do aplicativo do Ticket Car. Esse não precisa ser cliente, não precisa nem ser gestor de frota, você pode baixar um aplicativo, ele vai te dizer agora, em tempo real, num raio que você pode pré-estabelecer de 5, 10 quilômetros por bandeira de posto, por tipo de combustível, vai te dizer agora, por exemplo, que no posto Amigão, na Santa Terezinha, é isso? O custo da gasolina está 3,58 e o custo do álcool está 3,29. Você consegue ver isso agora em tempo real. Então, usem e abusem dos fornecedores. Então, mais do que definir os KPIs, é preciso que você prepare o terreno, né? Isso vai te ajudar, então, a ter uma visão expandida do teu negócio, poder focar no teu negócio a fim e trazer o resultado que a empresa espera para vocês. Dessa forma, então, você chega nos resultados esperados e coloca para rodar, aprimora a tua estratégia e a tua política de frotas. Meu nome é Max, nós somos o Ticket Car. Obrigado.